Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhuma condenação existe agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, que dá a vida em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Na verdade, o que era impossível para a lei, por causa da fragilidade humana, foi possível para Deus, enviando o seu próprio Filho, numa carne semelhante à carne pecadora, como sacrifício de expiação pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça exigida pela lei fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos mandamentos. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos mandamentos. Como há do jovem manter puro o seu caminho, guardando as vossas palavras. De todo o coração vos procuro, não me deixeis afastar dos vossos mandamentos. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos mandamentos. Conservo a vossa palavra dentro do coração, para não pecar contra vós. Bendito sejais, Senhor, ensinai-me os vossos decretos. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos mandamentos. Anuncio com os meus lábios todos os juízos da vossa boca. Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens do que em todas as riquezas. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje então Santo Afonso Maria de Ligório, que é do século XVII, nasceu em 1696, portanto já no final do século XVII, século XVIII foi quando viveu. Nasceu na cidade de Nápoles, em Itália, e portanto era um homem muito inteligente, tirou o curso de Direito com muita facilidade, exerceu o direito como advogado na sua cidade e era um advogado de prestígio, um advogado de fama, como nós às vezes na nossa sociedade. Mas um dia apareceu uma causa em que os pobres da cidade recorreram a ele e ele estava convencido que ia ganhar a causa, mas havia gente influente do outro lado e ele perdeu portanto, por causa política, perdeu a causa. E isso foi para ele um grande vexame, é uma lição, porque Deus às vezes serve-se tem os seus caminhos através das contrariedades e daquilo que nos faz sofrer. E é preciso tirarmos as conclusões e estarmos no sítio certo. Portanto, ele foi com uma grande mágoa, e em vez de se revoltar ou tentar vingança, portanto, viu que não era ali o seu caminho, preparou-se, ordenou-se sacerdote e
E portanto, eu escolhi um nome de homenagem a Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. Depois foi o fundador dos Redentoristas e foi bispo também numa diocese na Itália, mas só esteve 13 anos porque ele tinha uma doença de reumático, portanto de artrose, e sofria muito e portanto teve que abandonar a diocese, e foi o fundador dos Redentoristas, que nós em Portugal, portanto, eram os padres pregadores que andavam nas paróquias, sobretudo das paróquias maiores, e não só das maiores, faziam missões, pregação por todo Portugal. Tem uma grande ação no Brasil, penso que quase todos os santuários do Brasil, o Senhor da Lapa, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Belém, Nossa Senhora de Nazaré, acho que é assim. Portanto, são santuários de grande renome no Brasil e que são eles os responsáveis. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu vários textos, portanto era um homem que escrevia bem, era inteligente, sobre o amor a Cristo. Diz ele assim: toda a santidade e perfeição da alma consiste em amar Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Redentor. É a caridade que une e conserva todas as virtudes que tornam o homem perfeito. Nós podemos ter muitas virtudes, muitas qualidades, muitos dons, mas se não tivermos caridade, como diz São Paulo, não somos nada. E portanto, Santo Afonso Maria de Ligório vem sublinhar isto mesmo. A caridade é através da caridade que tu mostras o amor a Cristo. Podes ter muita fé, dizer que tens muita fé, mas se não tiveres caridade, não merece Deus, porventura, todo o nosso amor? Ele amou-nos desde a eternidade. Lembra-te, ó homem, diz o Senhor, que fui eu o primeiro a amar-te. Ainda tu não tinhas sido dado à luz, nem o próprio mundo existia, eu já te amava. Amo-te desde que existo. Sabendo Deus que o homem se deixa cativar com benefícios, quis atraí-lo ao seu amor por meio dos seus dons. Por isso disse: quero atrair os homens ao meu amor com aqueles laços com que eles se deixem prender, isto é, com os laços do amor. Tais precisamente têm sido todos os dons feitos por Deus ao homem. Deu-lhe uma alma dotada à sua imagem de memória, inteligência e vontade. Deu-lhe um corpo com os seus sentidos. Para ele também criou o céu e a terra, toda a multidão dos seres. Por amor do homem criou tudo isto, para que todas aquelas criaturas estejam ao serviço do homem e o homem o ame, e a ele em agradecimento a tantos benefícios. Este texto de Santo Afonso Maria de Ligório é pura doutrina da Igreja. Há um filósofo francês, Thierry Chardin, que não é santo, mas é um filósofo, diz que Deus criou tudo com amor, e há uma pirâmide. Os dons, as coisas, a terra, com os minerais, depois vêm as plantas, das plantas sobressaem os animais, e dos animais sobressai o homem, e no topo o homem é que, com a sua oração, com a sua vida, com o seu louvor, eleva tudo a Deus. Toda a criação é colocada junto de Deus, que criou para nós, que é isto que diz Santo Afonso de Ligório, através da nossa oração, através da nossa ação, através do nosso amor. As outras religiões, sobretudo as religiões politeístas, que são aquelas que ainda não encontraram sentido num Deus Criador,
dizem, classificam a nossa igreja, a nossa religião, como a religião do amor, a religião do coração, por causa da ação de amor, porque foi por amor que Deus criou tudo, foi por amor que enviou o seu Filho, foi por amor que o seu Filho sofreu, é no amor que está o mistério de Deus. E só somos verdadeiramente crentes quando conseguirmos viver e interpretar bem este mandamento, o mandamento do amor. E continua Santo Afonso Maria de Ligório: mas não se contentou Deus com dar-nos todas essas formosas criaturas. Para conquistar todo o nosso amor, foi muito mais além, e deu-se a si mesmo totalmente a nós. O Pai Eterno chegou ao extremo de nos dar o seu único Filho. Quando viu que estávamos todos mortos pelo pecado e privados da sua graça, que fez Ele? Pelo amor imenso, melhor, como diz o apóstolo, pelo seu excessivo amor por nós, enviou o seu amado Filho para satisfazer por nós e por nós restituir a vida que perdéramos pelo pecado. E dando-nos o seu Filho, a quem não perdoou para nos perdoar a nós, deu-nos com eles todos os bens, a graça, a caridade e o paraíso. Porque todos estes bens são certamente menores que o seu Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho, mas entregou à morte por todos nós. Como não haveria de dar-nos com ele todas as coisas? Para sermos cristãos, temos que aceitar Jesus Cristo. E a vida de Jesus Cristo é um mistério que aos olhos dos homens não se entende, mas só se entende na perspectiva do amor de Deus por nós. O seu amor foi tão profundo e tão radical por nós que nos deu o seu Filho com amor. E nós temos de estar atentos no nosso mundo. Hoje há no mundo um esforço de desmontar isto. Houve uma guerra na antiguidade, que foi a guerra de Troia, que venceram os latinos, foi contra os romanos e os latinos. Quem venceu foi os romanos. E o vencedor em Troia, quando ganhou, disse: a partir de agora não é preciso haver confusões, nós vamos ter valores, e os valores que nós vamos seguir é Deus, pátria, família. E depois, ao longo da história, muitos políticos têm pegado nisto, mas isto vem da guerra de Troia. E hoje há um tentar desmontar isto. E há dias eu vi um político que se diz cristão, e infelizmente até comunga, não devia de comungar, porque ele quer destruir mesmo todos os fundamentos da doutrina, e dizia assim: porque Deus, não Deus, e comunga, não Deus, a criação, louvemos a criação tão bonita. Portanto, tiramos o Criador, não o Criador, mas a criatura, porque a criação é a criatura. E nós hoje temos uma desmontagem, tirar Deus e pôr a criatura, criação, natureza. Para que é que andam com isso? Com Deus? Não pátria. As pátrias não. Nós temos o homem universal. Não há fronteiras, não há nada. É preciso derrubar estas coisas que nos dividem. E nós, sem defesas, a pátria é a nossa própria identidade. Dá-nos a estrutura daquilo que somos. Eu sou português, não sou espanhol, não sou francês, eu sou português, tenho a minha identidade. Estou muito agradecido a todo o trabalho, todo o sacrifício que os meus antepassados passaram para construir e para fazer aquilo que eu sou, aquilo que nós somos. Família, preciso de novas famílias.
O que é isso? A ultrapassagem de falar da família. Agora é os grupos, os pequenos grupos, os grupos dos gays, os pequenos grupos que foram escravizados, que foram maltratados, agora é preciso pô-los no lugar. E nós temos isso aí. E há católicos a alinhar com isto. Para já relacionam os valores com pessoas que usaram, é verdade, que usaram-nos mal. Hitler falou disto, destes valores. O nosso Salazar falava disto. Mas não foram os autores disto. Isto é muito mais antigo que eles. E são valores universais. E os valores universais, Deus, pátria. Porque nós precisamos de defesas. Nós precisamos de defesas. Nós precisamos de defender a nossa própria identidade. Não aquilo que somos. Família é o importante. Não, a família que nos gerou. Temos que respeitar os outros. Temos, mas não temos de trocar. Não temos nada que trocar. Não precisamos trocar. Claro que temos que há muita maneira de pensar, muita maneira. Respeitamos, mas não queremos aquilo. Não queremos. E depois o último valor, que agora que também é o trabalho. Olhai a que a nossa sociedade chegou. Não há quem trabalhe. Não há. E o que é que está por trás? O que é que está escondido por trás? Como é que chegámos a isto? É o desmoronar de toda uma estrutura. E a estrutura, logo que Deus criou-nos com muito amor, ama-nos, quer nos colaborantes, quer que nós trabalhemos, e aí nós temos que descobrir este amor. A sociedade quer uma vida completamente longe de Deus, tudo se morona. Quais são? Colocar a natureza no lugar de Deus. Que há um esforço tremendo. Há um esforço para a natureza. A natureza organizou-se, que não há nenhuma verdade científica, não há nada, mas é o tentar cambiar, tentar mudar. E nós temos de estar atentos a isto. E como Santo Afonso Maria de Ligório nos apela, acolhemos por amor o mistério, tudo o que Deus tem feito por nós, e o enviar o seu Filho, o seu Filho de ficar no pão, no vinho, e nós sermos capazes de contemplar e ver ali o amor o extremo de um Deus que nos ama através do mistério da Eucaristia. Isto é o apelo que Santo Afonso Maria de Ligório nos faz. Não nos deixemos assustar, e saibamos rebater. É verdade que a natureza é muito importante, porque Deus a criou, e portanto é verdade que somos pessoas universais, e nós portugueses colaboramos muito para que o mundo, toda a gente, sejam irmãos, e fomos por todos os lados. É verdade que há na sociedade muitos modelos de família, mas nós não queremos. Nós fomos felizes naquele modelo de família que foi que nos deram. E há muitas maneiras de trabalhar, há muitas maneiras de viver, mas o trabalho honra. E quem não trabalha, a preguiça, dizem os santos, a preguiça é a fonte de todos os males. Todos os males. Essas pessoas que andam por aí, pela rua, drogados, nem são capazes de recomeçar, não são capazes de levantar a cabeça, não são capazes de olhar com esperança para o futuro. E o trabalho dignifica, Mas olhemos nisto tudo, porque Deus no topo. Deus criou, estruturou tudo, cada coisa no seu lugar. E não desmoronar tudo, destruir tudo,
para então construir uma sociedade que eu não quero. Eu não quero esta sociedade que hoje nos propõe, que nos é proposta. Eu não quero esta sociedade. Seja louvado nosso Jesus Cristo.